Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. E o nosso Café com Santo Antônio hoje totalmente especial, né? Hoje já são 19 de junho de 2024. Hoje nós vamos trazer aqui no nosso programa a participação do nosso cardeal Dom Paulo. Então fique conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio. Então, como havia prometido, hoje está conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio, nosso cardeal Dom Paulo Costa. E ele vai falar para nós, trazer uma surpresa. A nossa paróquia vai se tornar santuário oficial aí da Arquidiocese de Brasília. Então nós vamos ouvir esse anúncio que foi feito na missa no dia 3 de junho, dia de Santo Antônio. Mas antes de dar a bênção, eu queria comunicar, devo voltar aqui no mês de setembro para tornar a paróquia santuário. Se Deus quiser, nos 800 anos dos estigmas de São Francisco, não devo voltar aqui e constituir a paróquia santuário. Enquanto isso, vão rezando. O santuário deve ser um local de peregrinação, aqui já é, local de devoção, local de reconciliação. Então vão caminhando com alegria. E vamos trazer também, aqui no nosso programa, a homilia que o nosso cardeal Dom Paulo fez no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio deste ano. Saúdo com alegria e com afeto nossos queridos padres, o Frei Carlos, que é ministro provincial, o Frei Edgar, que é o digníssimo pároco na nossa paróquia, na pessoa deles, saúdo os demais freis, saúdo os diáconos, saúdo a cada um, a cada uma. Estamos aqui celebrando Santo Antônio, na nossa amada paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo popular, foi um grande franciscano, no primeiro momento da sua vida agostiniano, depois o ímpeto pela missão, talvez naquele tempo a radicalidade do carisma franciscano o tenha atraído a ser franciscano, e ele se torna então um seguidor de São Francisco. A radicalidade da sua vida, a radicalidade da sua opção por Jesus Cristo, eu acho que até hoje causa admiração em todos nós. É a razão da sua popularidade, o seu testemunho, como o testemunho de São Francisco, nos fala ainda hoje também o testemunho de Santo Antônio. Nós o admiramos, nós o invocamos, o pessoal que está procurando casamento o invoca pedindo casamento, não é? Mas por detrás de tudo isso existe o testemunho desse grande santo. Por detrás de tudo isso existe admiração por aquilo que foi Santo Antônio, pelo seu testemunho no seguimento de Jesus Cristo, a sua radicalidade de vida no seguimento de Jesus Cristo. Isso causa admiração em nós. É a força do testemunho, que Santo Antônio enfatizava. Quem rezou a liturgia das horas hoje no breviário, o texto que tem na liturgia das horas falando de Santo Antônio, fala do testemunho, onde Santo Antônio fala do testemunho. O testemunho fala, o testemunho da vida fala. Aquilo que São Paulo VI diz no Evangelho Nunciandi: se os mestres são ouvidos é porque antes são testemunhas. Mas Santo Antônio já dizia no seu tempo, o testemunho, alguém testemunha, é um evangelho vivo. Isto causa admiração. Isso causava admiração já no tempo de Santo Antônio, mas isso causa admiração também para nós hoje.
alguém que concretizou a palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Na primeira leitura, nós ouvimos um texto falando da sabedoria. E Santo Antônio foi alguém que percebeu a riqueza da sabedoria e a quis, a preferiu entre fama, porque também foi um grande professor universitário. Entre fama, ele preferiu a sabedoria. Ele preferiu a sabedoria porque percebeu que a sabedoria é dom de Deus. E quem vive com sabedoria, quem busca a vida sábia, toca o mistério de Deus, vive do mistério de Deus e sabe perceber o que é fundamental em cada momento, sabe perceber o que é importante em cada momento, sabe perceber qual é a vontade de Deus em cada momento, sabe dizer, sabe proclamar em cada momento a vontade de Deus, como fez Santo Antônio. Santo Antônio foi um pregador forte no seu tempo. Santo Antônio foi um pregador que em momento algum adoçou a palavra de Deus. Falou contra a usura no seu tempo, pregou com força. É o homem que verdadeiramente buscou a sabedoria, o homem que verdadeiramente se deixou mover pelo Espírito. Ele não só exorta no seu tempo, as pessoas a viverem segundo o Espírito, mas foi o homem que deixou-se mover pelo Espírito. E quem se deixa mover pelo Espírito vive com sabedoria, porque o Espírito é aquele que nos dá sabedoria. O Espírito é aquele que nos faz viver com sabedoria. O Espírito é a fonte da sabedoria. É por isso Santo Antônio foi o homem que viveu com sabedoria. E por isso é esse testemunho bonito de radicalidade de vida seguindo São Francisco. Por isso aquilo que nós ouvimos, o mandato de Jesus no Evangelho, foi a sua vida. Foi alguém que se torna franciscano no primeiro momento penso pela radicalidade que o testemunho de São Francisco causava naquele tempo, mas também pelo desejo de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho na África, mas acabou ficando na Europa e ali sendo um grande evangelizador, um grande anunciador do Evangelho, um grande pregador. A missão que Jesus dá aos discípulos, Jesus dá a sua missão aos discípulos, eles devem anunciar o Evangelho. E é interessante que aquilo que Jesus diz no final, e o Evangelho diz no final, que o Senhor acompanhava dos seus através dos sinais, nós percebemos na vida de Santo Antônio. É o santo, amados e amadas de Deus, é o homem de Deus. É o homem que não só, como nós ouvimos no comentário, é o homem que não só ensina a rezar, mas é o homem que reza. É o homem que vive uma intimidade profunda com o Senhor. E porque vive uma intimidade profunda com o Senhor vai operando através dele. Se o Senhor já opera hoje através de nós, que somos instrumentos mais do que inadequados, quanto mais através da vida, da pregação do homem que traz em si a santidade no corpo, o homem que busca verdadeiramente se identificar com Cristo e traz em si uma grande perfeição de vida. É o homem que verdadeiramente toca o mistério de Cristo, toca o mistério na vida, mas também com as palavras, porque vive de Cristo. Porque a sua radicalidade de vida faz com que a sua vida se identifique com Cristo, com aquilo que foi a vida de Cristo. A sua radicalidade de vida torna aquilo que ele fala do testemunho a própria vida. É o Evangelho vivo. Quem toca a vida de Santo Antônio, quem toca a vida de São Francisco, mas aqui quem toca a vida de Santo Antônio, toca de certa forma o Evangelho vivo.
é o testemunho vivo, é o testemunho que fala. E aquilo que ele fala para nós, o tema do novenário foi sobre a oração. Aquilo, quem ouviu bem o comentário inicial, ele dá bem passos que vai nos ensinando também hoje nós a tocarmos o mistério de Deus, também hoje a nos relacionarmos com o amor de Deus, também hoje a rezarmos. Eu, quando li o comentário em casa e depois quando ouvi de novo aqui, se vocês perceberem bem, ele dá passos para que nós hoje possamos rezar. Disse o comentário: segundo o ensinamento desse insigne doutor franciscano, a oração é articulada em quatro atitudes indispensáveis, assim definidas: abrir com confiança o próprio coração a Deus. A primeira atitude, abrir com confiança o coração a Deus. Se você quer rezar, é preciso se colocar diante do mistério eterno do amor de Deus. É preciso abrir com confiança o coração a Deus. Este é o primeiro passo do rezar. Não é simplesmente colher uma palavra, quer dizer, não é simplesmente receber uma palavra, mas abrir o coração à presença de Deus. Quer dizer, se colocar diante de Deus, mas se colocar como? Com o coração aberto. Quem se coloca diante de Deus com o coração aberto, aqui é a primeira atitude para rezar. Depois, dialogar afetuosamente com Ele. Se você já se colocou diante dele com o coração aberto, vem a outra atitude. Agora então, dialogar afetuosamente. Não é um diálogo qualquer, quer dizer, é o diálogo que nasce do coração, de um coração que ama. Tanto que ele vai dizer um pouco mais adiante, deste ensinamento de Santo Antônio sobre a oração, captamos uma das características específicas da teologia franciscana, da qual ele foi iniciador, isto é, o papel atribuído ao amor divino. É claro que já é a presença do quando você se coloca com o coração aberto diante de Deus, já é a ação da graça. A graça já está agindo. Então, o diálogo é um diálogo afetuoso. Quer dizer, onde você, já movido pelo amor de Deus, se encontra com o amor de Deus. É um diálogo de amor entre o eu e o tu. É a beleza da oração. É a beleza da oração de alguém que rezou, de alguém que testemunha para nós, escreve, mas você percebe que o seu testemunho sobre a oração, aquilo que ele nos ensina no caminho da oração, foi a sua vida, foi o seu rezar, alguém que viveu uma intimidade profunda com o Senhor, e por isso nos diz também como nós hoje podemos viver na nossa oração esta intimidade profunda com o Senhor. Então, depois de dialogar afetuosamente com Ele, vendo presente comigo, e depois, muito natural, apresentar-lhe as nossas necessidades. Desse diálogo afetuoso, agora apresentar as nossas necessidades. E, por fim, louvá-lo e agradecê-lo. Aqui, esses 4 pontos que Santo Antônio apresenta, isso aqui pode fazer depois um folhetinho, onde aqui é uma escola de oração, de alguém que rezou, de alguém que viveu uma intimidade profunda com Deus e de alguém que quer também que nós hoje vivamos uma intimidade profunda com Deus. Então, amados e amadas de Deus, contemplemos a beleza do testemunho de Santo Antônio. Contemplemos a beleza da amizade desse homem com Jesus Cristo. Contemplemos a sua vida sábia que se manifesta na sua radicalidade de vida, no seu caminho de santidade, no grande evangelizador que foi, na sabedoria das suas pregações,
na sabedoria e na força da sua palavra, interpelando contra a usura, contra os problemas do seu tempo. Olhamos a beleza deste homem que reza, do seu testemunho de orante e que quer nos ensinar a rezar hoje. Então celebremos com alegria Santo Antônio e nos deixemos inspirar por ele. Amém. Já final do nosso Café com Santo Antônio, hoje um dia muito especial, né? Então, celebramos Santo Antônio, estamos nesta festa ainda de Santo Antônio. Que o Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.